Olá, todo mundo que acompanha o canal do DigiLabor no YouTube. Todo mundo bem-vindo, bem-vindo. Hoje a gente inicia uma série de apresentações com pesquisadoras e pesquisadores do Laboratório DigiLabor, falando sobre suas pesquisas em andamento em relação ao mundo do trabalho e tecnologias digitais. E hoje a gente começa com Cristiano Lima dos Santos, que vai apresentar a sua pesquisa sobre LinkedIn como uma expressão da racionalidade empreendedora no capitalismo de plataforma. Oi, Cristiano, bom dia. Olá, Rafael. Bom dia. Eu vou iniciar aqui minha apresentação, compartilhando a minha tela. Está no modo apresentação? Tá. Perfeito. Bom, então, a minha pesquisa, ela tem o título LinkedIn como expressão da racionalidade empreendedora no capitalismo de plataforma. Rapidinho, dá um F5, por favor. F5? Isso, porque ela está mexendo no... Isso, reinicia a apresentação de slides. Eu acho que você está compartilhando a tela do PowerPoint. Isso. Para de compartilhar e depois... Parei de compartilhar, vou começar de novo. Isso, começa de novo, compartilha a tela inteira. Ah, tá. Tela cheia. Acho que agora foi, né? Foi. Perfeito. Bom, então, dando uma rápida introdução aí sobre o LinkedIn, que é nosso objeto de estudo. O LinkedIn é uma rede social, uma rede social para o nosso estudo, a gente entende a partir da perspectiva dos estudos de plataforma, mas ele é tido aí, para o senso comum, como uma rede social profissional, que está bastante associado aí a mercado de trabalho, vaga, sucesso profissional, aprendizado, tecnologia, empreendedorismo. E hoje são basicamente esses elementos que são associados ao LinkedIn, que as pessoas entendem, na verdade, como esse ambiente de compartilhamento de informação sobre o mundo do trabalho, compartilhamento de vagas, um hub de conexão entre empresas, enfim. Ele é uma plataforma, de certa forma, que ele expressa, ou ele tem essa proposta de expressar, de certa forma, as questões do mundo do trabalho. A gente iniciou os estudos sobre o LinkedIn, especificamente, em 2019, no qual a gente analisou algumas estratégias institucionais da plataforma, especificamente os top voices, para entender como a plataforma ela incitava alguns discursos, ela incitava alguns tipos de mentalidade a partir dessa estratégia que eram os top voices. Então, a gente fez uma análise sobre os top voices, então a gente identificou que, naquele momento, na nossa pesquisa, que para ser um top voice, você precisa levantar algumas pautas que a gente identificou como pertencentes aí a uma racionalidade neoliberal empreendedora. E daí, a partir disso, a gente começou a maturar melhor a ideia sobre o LinkedIn e sobre como a gente ia estudar o LinkedIn. Então, a gente chegou num ponto em que houve a necessidade de abrir a lupa, né? De enxergar o LinkedIn, de estudar o LinkedIn a partir de uma abordagem teórico-metodológica um pouco mais madura. Então, a gente entendeu que seria preciso olhar a plataforma mais de dentro para fora, olhar ela dentro de um contexto, dentro do contexto do capitalismo de plataforma, considerar também o discurso dos trabalhadores, considerar o que as pessoas estão falando sobre o LinkedIn, não apenas o que está dentro da plataforma, mas o que a gente consegue identificar de elementos e signos e conteúdos que são produzidos sobre o LinkedIn e como o LinkedIn é associado ao trabalho, a partir do que os trabalhadores falam sobre o LinkedIn. Então, a gente pensou assim, a gente não vai conseguir ter essa perspectiva no LinkedIn especificamente, porque o falar sobre o LinkedIn na plataforma, dentro da plataforma, já existe um viés específico, né? Já existe um direcionamento específico. Então, a gente foi buscar esses discursos em outros lugares, em outras plataformas. Então, a partir disso, a gente define como objetivo geral analisar como a plataforma LinkedIn se apropria da ideia do mundo do trabalho em contexto digital a partir do discurso sobre si mesma e a partir do que as outras plataformas discursam sobre elas. E aqui, especificamente, a gente está falando de discursos que são produzidos em outras plataformas. Bom, então aqui a gente começou
a coleta de dados, primeiramente sobre o LinkedIn. Então, a gente saiu do ponto de vista só de analisar as estratégias do LinkedIn, para analisar o LinkedIn como um todo, a sua parte ferramental, a questão de recursos e funcionalidades, para além das estratégias institucionais discursivas, que são os top voices. E daí a gente identificou alguns pontos interessantes, que foi que a gente colocou aqui. Primeiro, sobre as reações do LinkedIn, que são sempre, enfim, reações positivas, ou reações, entre aspas, fofas, assim. Então, a gente tem o engraçado, a gente tem o amor, a gente tem o interessante, mas a gente não tem aqui nenhuma reação que ela expressa ao conflito. A gente não tem nenhuma reação aqui tida como negativa, como, por exemplo, tem no Facebook ou em alguma outra plataforma, que você consegue expressar sua insatisfação com algum conteúdo, ou com alguma coisa que você não gostou. Então, aqui a gente tem essa ideia de que o LinkedIn ele não é uma plataforma desenhada para o conflito, né? Então, ele mantém e dialoga com essa lógica do mundo do trabalho, com essa lógica neoliberal de harmonização das relações de trabalho. Então, esse é um ponto interessante. Um outro ponto que a gente colocou aqui também é o LinkedIn Learning, que é uma das funcionalidades que a gente analisou, que é uma parte do LinkedIn dedicada a cursos e, enfim, que vem de uma ideia de sucesso profissional, né, para os trabalhadores, que dissemina alguns conteúdos específicos. Então, tem muitos cursos relacionados à gestão do tempo, inteligência emocional, que valoriza e enfoca muito em alguns atributos performáticos que o trabalhador precisa ter, entre aspas, para ter um sucesso na sua carreira profissional, que é uma estratégia do LinkedIn, enfim, que vende esses cursos. Então, esse é um outro ponto que a gente também identificou como sendo uma ideologia neoliberal empreendedora dentro da plataforma, enfim, disseminada pela plataforma e enfatizada pela plataforma também. Aqui a gente tem os top voices também. Em relação aos top voices, a gente notou uma mudança de uns tempos para cá, sobretudo de 2020 até agora, que foi o lançamento de diversas listas de top voices. A gente não tem uma única lista de top voices e top influencers, top influencers. A gente tem algumas listas divididas em editoriais específicos de conteúdo que nós identificamos como ativismos ou pautas sociais, ou alguns direcionamentos específicos que são sustentabilidade, diversidade e novas gerações, que é uma tentativa, na verdade, da plataforma de trazer, entre aspas, que a plataforma diz, né, trazer mais diversidade de conteúdo para a plataforma. Mas, na verdade, o que a gente identificou aqui foi uma apropriação de algumas pautas que ainda assim a ideologia neoliberal empreendedora está presente, ela está lá, mas ela está utilizando essas outras pautas aí, tanto para se apoiar quanto para se propagar, enfim, porque também é um movimento que tem sido feito no mundo do trabalho em relação a pautas como diversidade, empreendedorismo, ou chamado novo ESG, que se apropria dessas pautas como uma nova estratégia de disseminar uma ideologia neoliberal empreendedora. Bom, aqui a gente também tem uma questão do algoritmo de interação do LinkedIn, que a gente colocou aqui de exemplo. Então, basicamente, o algoritmo de interação do LinkedIn ele funciona como todo mundo está vendo todo mundo, que basicamente, na sua rede de contato, se uma pessoa curtiu ou interagir com algum conteúdo, você vai ver o que aquela pessoa está vendo, o que aquela pessoa está interagindo, o que aquela pessoa está comentando, que também é uma funcionalidade que expressa uma coisa que acontece no trabalho, onde todo mundo está vendo todo mundo, então você precisa meio que manter uma certa postura profissional. Logo, você não vai curtir uma coisa ou compartilhar um conteúdo que você não quer que o seu chefe veja ou que seus colegas vejam, porque você sabe que o LinkedIn ele tem esse algoritmo de interação, então ali você vai acabar interagindo com conteúdos e publicações minimamente que você sabe que vai, entre aspas, estar tudo bem ali para sua rede, então acaba se gerando esse ambiente meio que de vigilância também. Além disso, a gente também, essa parte de dentro do LinkedIn. Pensando o LinkedIn um pouco mais de fora, considerando uma perspectiva a partir do
do discurso dos trabalhadores, no caso, o que os trabalhadores eles falam, eles expressam sobre o LinkedIn, a gente fez uma pesquisa por palavras-chave em outras plataformas, então a gente selecionou 8 plataformas para fazer essa pesquisa, nós conseguimos 205 publicações, basicamente, né, sobre esses discursos, e a gente buscou nesses discursos entender e explorar quais são os elementos que estão associados ao LinkedIn e ao trabalho nesses discursos para tentar gerar aí uma identificação de linha ideológica de basicamente como é que o trabalho e o LinkedIn ele está sendo associado a quê, né, no discurso dos trabalhadores. Então, a gente tentou fazer essa busca, essa investigação, e a gente conseguiu aqui, por plataforma, achar aqui alguns elementos para a nossa pesquisa. Então, basicamente, a gente tem aqui um certo, assim, um panorama geral, um deslocamento de sentido dentro do discurso que está sendo produzido hoje, que basicamente ele se divide em duas grandes linhas ideológicas, em duas partes. A primeira, que é basicamente a minoria, basicamente trabalho e LinkedIn sendo associado ao trabalho precarizado, à exploração, ao burnout, à violência e à saúde mental. E, de outro lado, a gente tem o LinkedIn e trabalho sendo associado ao empreendedorismo, a desenvolvimento, a perfil de sucesso, criatividade e carreira. Então, a gente tem esses dois grandes blocos e, basicamente, a gente tem essa divisão de plataformas porque a maioria dos discursos que a gente encontrou nas plataformas Twitter, Medium e Reddit, eles são discursos que têm o LinkedIn, o trabalho associado a essas questões de trabalho precarizado, burnout, violência. E do outro lado, a gente tem a maioria dos discursos que foram produzidos no Instagram, Facebook, Spotify, TikTok e YouTube. Claro que YouTube e Spotify, a gente não está falando exatamente de um discurso, um texto corrido ali, porque a materialidade da plataforma ela envolve um outro tipo de mediação, outro tipo de mídia. Mas é claro, a gente fez uma análise pensando, uma análise adaptada pensando nesses conteúdos que são produzidos, que hoje ainda majoritariamente associam o LinkedIn a pautas de empreendedorismo, desenvolvimento, enfim. E aqui, para exemplificar melhor de quais elementos a gente está falando na prática, aqui eu peguei o Instagram como exemplo. Então, os elementos discursivos associados ao LinkedIn foram esses daqui. Então, a gente tem Deus, dinheiro, disciplina, empreendedorismo, equipe, fé, feliz, hábitos, metas, milionário. Tem muita publicação associando a questão do dinheiro, de você ter sucesso e tudo mais, que está dentro desse outro bloco aqui, que é do empreendedorismo. E, de outro lado, aqui é um exemplo, né, de uma publicação. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. E, de outro lado, a gente tem o Twitter, que é enfim, é uma rede social um pouco contrastante, contrastante nos discursos que são produzidos lá, que basicamente associa o LinkedIn à ansiedade, bizarro, burnout, chato, coach, crise, droga, emocional, forçado, formalidade. Inclusive, o Twitter é uma plataforma que tem um excesso de palavrões também associados ao LinkedIn. Então, na prática, as pessoas elas estão falando ou discursando no Twitter sobre como elas se sentem quando elas entram no LinkedIn. E a gente tem essa série de elementos e de palavras negativas aqui, que contrasta muito com o que é produzido nas outras plataformas sobre o LinkedIn, que geralmente tem uma imagem que endossa a rede social, que endossa esse discurso neoliberal empreendedor. Então, é uma diferença bastante interessante para a gente entender por que o discurso hoje produzido sobre o LinkedIn, ele é tão, parece que é maniqueísta, assim, né? Parece que ou está falando muito bem ou está falando muito mal. Enfim. E aqui um exemplo de publicação do LinkedIn,
que é, nossa, entrei no LinkedIn por 5 minutos e aquilo é um hospício, todo mundo fingindo que gosta de trabalhar e agradecendo por ter sido demitido. E quem não está agradecendo posta umas reflexões fingindo que não está desesperado para pagar o aluguel. Então, esse é o tipo de publicação que a gente não vai ver no LinkedIn especificamente, né? Que a gente identificou que a gente não identifica discursos assim dentro da plataforma. A gente identifica discursos assim fora da plataforma e não em qualquer plataforma também. Bom, aqui mais exemplos de como acontece essa circulação essa circulação em mudança de sentido em relação ao que é atribuído ao LinkedIn hoje no contexto das plataformas. Então, a gente tem aqui o exemplo do Spotify, que tem muitos podcasts dando dicas de como usar o LinkedIn, de como usar o LinkedIn como uma estratégia, uma ferramenta, de como usar o LinkedIn para potencializar a sua carreira, enfim. E aqui outros posts que estão basicamente expondo, de certa forma, uma realidade do LinkedIn que não é retratada na própria plataforma. Então, aqui tem uma publicação que está criticando a questão da romantização do trabalho infantil, e aqui uma outra que está falando sobre o salário emocional, que é uma pauta hoje muito falada no mundo do trabalho, que fala basicamente, que está criticando aqui basicamente a postura de muitas empresas em não aumentar o salário das pessoas, ao invés de dar outros benefícios e manter, de certa forma, a pessoa numa relação de trabalho precarizada. Bom, então, a nossa análise final aqui, claro, né, alguns pontos da nossa análise, é que o LinkedIn, enquanto plataforma de expressão no mundo do trabalho, ele utiliza uma determinada racionalidade neoliberal, também com uma plataforma de vigilância. Eu acho que o algoritmo do LinkedIn, ele expressa muito isso para manter ali as relações, se assemelha, né, as relações harmonizadas de trabalho, para que não haja um conflito, para que não haja nada que, entre aspas, coloque o dedo na ferida em relação a trabalho. Então, por mais que o LinkedIn hoje ele se associe a pautas como diversidade, sustentabilidade e tudo mais, de certa forma ele ainda está propagando essa racionalidade neoliberal empreendedora. E também há um controle ideológico no contexto do capitalismo de plataforma sobre as disputas e circulações de sentido sobre trabalho LinkedIn. Hoje, a maioria das plataformas, a maioria dos discursos que acontecem em todas essas plataformas que a gente pontuou aqui, elas ainda incentivam e reforçam essa racionalidade neoliberal empreendedora que tem no LinkedIn. Então, a gente tem o Twitter aí como uma plataforma interessante, porque ali acontece justamente o inverso disso, mas hoje a maioria das plataformas ainda reforçam a mentalidade do LinkedIn. E sim, também a forma de resistência como uma abordagem crítica em relação ao tema trabalho no capitalismo de plataforma, mas isso com certeza deve se expandir. Não que isso deve se expandir no sentido de isso vai acontecer, mas isso tem que acontecer, né? Então, hoje a gente tem alguns discursos produzidos no que a gente chama na bolha do Twitter, que retratam a realidade sobre trabalho, que os trabalhadores ainda vão para o Twitter hoje para falar a verdade, né, para falar o que eles realmente sentem quando eles passam por alguma situação no trabalho, ou quando eles são demitidos. Eles, né, no LinkedIn, diferente disso, a pessoa vai lá e faz um post que ela encerrou o ciclo, e no Twitter ela vai lá e vai falar que vai processar a empresa. Então, a gente tem essa realidade hoje, mas o ideal é que ela fure a bolha do Twitter e, enfim, vá para as outras redes, vá para o próprio LinkedIn. Enfim, mas no geral a gente ainda tem um certo, enfim, controle ideológico dentro da plataforma em relação a esses discursos. E, enfim, né, então a forma de resistência, mas ela ainda é uma resistência um pouco mais centrada num ambiente específico, num contexto específico, que hoje é o do Twitter. Bom, Rafa, eu acho que de pontos em relação ao recorte e ao andamento da pesquisa, acho que de principal é isso. Não sei se você tem alguma pergunta. Sim, obrigado pela apresentação. É muito interessante como esse sentido sobre a vida no trabalho é circulada e assentada de diferentes formas a depender das plataformas, né? A primeira pergunta que eu tenho para você é: de que maneira você acha que a sua pesquisa se diferencia de outras pesquisas que abordam o LinkedIn, especialmente na área da comunicação? Então,
hoje existe as pesquisas em comunicação hoje, elas, na verdade, parte de um ponto de entendimento que a comunicação, ela é uma coisa específica que pode ser planejada, controlada, que é uma estratégia, que é uma ferramenta, e isso se estende para as plataformas, para as mídias, para as mediações e para os objetos de estudo, como se o LinkedIn ele fosse meramente uma ferramenta que as empresas elas podem usar, uma ferramenta de disseminação de conteúdo, justamente, né, justamente por essa visão um pouco mais funcionalista da comunicação de emissor e receptor, de que o LinkedIn ele é ele pode ser uma estratégia, uma ferramenta, uma técnica, né, usada a favor aí das empresas. Então, hoje a maioria das pesquisas de comunicação elas têm o LinkedIn como esse algo a ser explorado mais no sentido mais funcionalista, né, de como o LinkedIn ele pode ser usado. E a nossa pesquisa ela parte de um outro ponto de entendimento em relação tanto à comunicação quanto, enfim, ao trabalho, que considera, na verdade, né, parte do entendimento da comunicação como sendo algo ontológico. Então a gente não considera que comunicação seja só isso, né? Comunicação também é isso. Então a gente também tem assim como o trabalho também, então a gente tende a ter uma visão de que o LinkedIn, dentro desse contexto todo, antes de ser uma técnica, ele está dentro de um contexto específico, né? Ele está dentro de um contexto específico do mundo do trabalho. Também tem um caráter histórico como plataforma. Então a gente parte do entendimento, pensando na questão da comunicação e do mundo do trabalho, que a gente precisa analisar basicamente se a gente está falando de LinkedIn, de mundo do trabalho. Então a gente não está partindo do ponto de entendimento que ele é uma estratégia. Então a gente tende a analisá-lo a partir, pensando também nos estudos de recepção, a partir da visão dos trabalhadores. Então o que os trabalhadores estão pensando, o que os trabalhadores estão falando, o que os trabalhadores estão produzindo de discurso sobre trabalho, no contexto do LinkedIn, claro. Então, acho que a nossa pesquisa ela se diferencia principalmente por esse ponto, porque a gente está partindo da perspectiva do trabalhador, do discurso do trabalhador, não necessariamente de que o trabalhador ele é o alvo a ser acertado, né? Ele é o destino, ele é a coisa a ser atingida por alguma coisa. A gente está pensando como no contexto do LinkedIn, ele vive o mundo do trabalho, ele percebe o mundo do trabalho e ele vive essa realidade, né? Então, o LinkedIn, ele é esse espaço, é assim que a gente enxerga o LinkedIn, ele é esse espaço onde esses fenômenos acontecem, mas, claro, a gente está pensando do ponto de vista do trabalhador. Ótimo. Outra pergunta que eu tenho você pesquisa o LinkedIn desde 2019. Nessa pesquisa agora, desde 2021, uma pesquisa mais recente, quais foram os seus principais aprendizados ou surpresas que você viu durante esse período? Bom, acho que o meu principal aprendizado acho que mesmo sendo uma coisa muito óbvia, talvez para a maioria das pessoas hoje, quando se pensa em LinkedIn, no sentido do LinkedIn é tóxico, o LinkedIn ele realmente ele dissemina uma estratégia neoliberal, por mais que pareça que está dado, a gente não pode simplesmente assumir isso como, assim, né, pensando numa pesquisa propriamente dito que a gente vai encontrar com o material e, de certa forma, subestimar o LinkedIn. Acho que uma das minhas principais surpresas é a capacidade do LinkedIn de se reinventar, de mudar, de apresentar, enfim, novas estratégias, novas ferramentas. Parece que a todo momento ele está lançando uma coisa nova. Acho que o último lançamento dele foi o LinkedIn for Creators, enfim, que é uma estratégia dele de incentivar financeiramente alguns influenciadores para que eles possam produzir conteúdo para dentro do LinkedIn. Então, acho que o LinkedIn ele se renova muito rápido, ele muda muito rápido, ele lança coisas muito rápido. Então, de certa forma, ele está muito atento. Acho que o mundo do trabalho hoje é uma questão bastante falada, sobretudo para a questão de saúde mental e tudo mais. E como uma plataforma do trabalho, o LinkedIn ele não quer ser associado a coisas negativas. Ele não quer ser visto, de certa forma, como uma plataforma que ele faz parte desse processo de exploração, burnout e tudo mais. Então, ele está constantemente se reinventando nessas questões para justamente ser desassociado. Então, enquanto a gente está fazendo um estudo que associa o LinkedIn a isso, o LinkedIn está fazendo todo um trabalho para se meio que desassociar dessa
dessas pautas, dessas questões. Então, isso é um aprendizado, mas também é um desafio para a gente que com certeza aí faz a gente ter cada vez um olhar mais profundo, mais crítico, né, para as coisas que ele está apresentando para a gente. Acho que é isso. Excelente. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa conversa aqui no canal do DigiLabor no YouTube. Um abraço e até mais. Um abraço.